Obrigado. Vamos ler a Bíblia. O Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, eu vou ler. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Nós lemos até o versículo 16. Então, na época do Ano Novo, as pessoas normalmente vão para suas casas, mas vocês vieram para cá e por isso eu agradeço. Em 1980, em Tegu, eu fiz uma conferência na colônia dos leprosos e depois começou a vir mudança nos leprosos. 2 pastores começaram a se conectar comigo, receberam a salvação. E no verão, eu fui para 17 colônias de leprosos e muitas pessoas receberam a salvação. Tinha uma igreja chamada Yongchon. E lá tinha uma igreja de leprosos. E eu frequentemente ia passear lá. Ele cozinhava ovos para mim, me dava ovos. E os jovens também, quando não tinham o que fazer, vinham me visitar. Uma vez, eu fui para a colônia dos leprosos. E tinha vários pastores. E a gente estava sentado conversando. Eu me encontrei com eles. E um pastor novo. Então, naquele tempo, eu estava no começo dos meus 40 anos e aquele pastor tinha mais de 60. Eu o cumprimentei. Eu sou o pastor Pagoksu, que sou de Daegu. E ele falou que ele era o pastor da igreja de leprosos de Yean. Aí, aquela igreja era uma igreja muito famosa naquele tempo. Era uma igreja muito famosa naquele tempo. E eu fiquei muito feliz de poder me encontrar com ele, né? E eu falei: pastor, quantos irmãos tem na igreja de Yean? Aí ele falou: tem umas 1000 pessoas e a maioria deles são leprosos. Ah, é verdade? Esse pastor era um pastor que havia recebido a salvação. Aí, conversando com ele, eu perguntei: na sua igreja, pastor, quantos irmãos eles receberam a salvação? Aquele pastor ficou contando nos dedos. Depois, ele falou: 3 pessoas. 3 pessoas não precisa contar nos dedos. Naquele tempo foi assim, agora também.
Ah, pastor, você tem mais de 1000 irmãos e só 3 receberam a salvação? Isso faz sentido? Pastor, o senhor não está pregando o evangelho, o senhor está fazendo o quê? Eu não conseguia compreender. Eu falei. Ah, se você for expulso pregando o evangelho, então que seja expulso. Mas como você sendo pastor não está pregando o evangelho? Como 3 pessoas apenas receberam a salvação na sua igreja? Isso faz sentido? Eu não sei se é porque eles são muito bonzinhos humanamente, mas ele não falou nada e só ficou balançando a cabeça, assim, concordando com a cabeça. Aí eu falei, pastor, pregue o evangelho. Se passar dificuldade, passe. Se tiver que ir para a prisão, vai. Se for para morrer, morra. Mas um pastor tem que pregar o evangelho. O que o senhor está fazendo? Por que não está pregando o evangelho? Diante de 1000 pessoas, só 3 receberam a salvação. Isso faz sentido? Ele não falou nada, ele só ficou escutando. E eu que estava falando também perdi a minha força. E depois a gente se separou. E era mais ou menos o mês de maio. No começo do mês de junho veio um telefonema. Pastor Parque, o senhor pode vir na nossa igreja fazer uma conferência? Ah, sim, eu vou. Na verdade, era uma colônia dos leprosos. Mas me chamar para fazer uma conferência era morte para eles, né? Porque tava todo mundo me perseguindo. Eu me preparei também. Eu peguei o ônibus, fui para a colônia dos leprosos de Yosu. E quando eu liguei, eles falaram, vem para tal lugar. Aí quando eu peguei o carro, a gente subiu na montanha Tiri. E a gente foi fazer uma conferência. Os anciãos, diáconos, a gente ia fazer uma conferência reunindo a eles. E eram umas 50, 60 pessoas. E a gente estava fazendo a conferência ali. Ali, fazendo a conferência por uma semana, eu fiquei tão feliz. Eu comecei a pregar desde Gênesis capítulo 1, preguei o evangelho, de madrugada, de tarde, de noite, todo momento eu sentava com os anciãos, diáconos e pregava o evangelho individualmente. Eu fiquei tão feliz. A maioria deles eram leprosos, mas eram tão amáveis como verdadeiras famílias. E eu passei assim o tempo bem feliz. E depois de uma semana, acabando a conferência, eu voltei para casa. E aconteceu um caos naquela igreja. Todas as pessoas que foram para aquela conferência da montanha de Tiri mudaram, receberam a salvação e mudaram. Então veio o grupo de Tisa, né? Porque a Coreia gosta muito de grupo, né? Tal grupo, tal grupo, tal grupo, né? Eles falam. Então, as pessoas que não foram para a montanha de Tiri também falaram, a gente também quer escutar essa palavra. E era outono, e aquele pastor, ele já tomou muita coragem. Ele não sabia que dificuldade ele teria se me convidasse para pregar. Mas toda aquela igreja, Yosu, Suncheon, teve fama em todas as igrejas. Na reunião de todos aqueles pastores, eu pude fazer uma conferência.
Um irmão trouxe uma pessoa e trouxe para fazer comunhão individual. E depois que acabava o culto à noite, então eu perguntava o que queria receber a salvação e saía umas 100 e poucas pessoas. Aí fazia o irmão fazer comunhão, eu fazia comunhão com os irmãos, com os diáconos, anciãos. Eu passei aquela semana tão feliz. E agora, aquele pastor, embora ele tenha falecido, e com muita dificuldade, cada irmão daquela igreja recebeu a salvação. Na casa daquele pastor, demorava 1 hora mais ou menos até a casa do pastor e daquela igreja. Então, aquele pastor, porque era mais ou menos 1 quilômetro de distância, né, da igreja até a casa dele, ele pegava a moto e ia até a igreja, né, e ele ia chorando. Ele me ofereceu carona, mas eu queria andando. E aqueles irmãos receberam a salvação, ficaram felizes, alegres. E depois eu fui, cada vez que eu fui para Suncheon, Yosu, fazer conferência, eu me encontrei com alguns irmãos, eu fiz comunhão com eles. Quando eu penso agora, aquele pastor, ele me convidou para pregar e era uma coisa muito difícil. Realmente deve ter sido difícil para ele. Mas como será que ele decidiu isso? Como tantas pessoas receberam a salvação, anciãos, diáconos ficaram felizes? Quando eu penso na tamanha graça que a gente recebeu, eu fico tão feliz. E depois de uns 2 anos, tinha um outro pastor Pagungu. Ele também ministrou uma igreja de leprosos por 26 anos. E na igreja dele, porque os leprosos tinham muito afeto um com o outro, eles estavam preparando um grande banquete para esse pastor, prepararam presente para ele, prepararam um banquete para ele. E como era uma festa de aniversário, por 1 semana eles prepararam essa festa para ele. E o pastor falou o quê? No meu aniversário, eu vou viajar e depois eu volto. E todos os irmãos, eles se assustaram. Ai, pastor, a gente está preparando um banquete para o senhor. Como assim? Não faz sentido. O senhor não pode sair. Ah, vocês não podem fazer banquete entre vocês? Eu quero sair para orar por 1 semana. Ah, pastor, o senhor não pode ir orar depois que acabar, depois do aniversário? O que é importante esse aniversário? Ah, pastor, nós perdemos os nossos pais e por isso o senhor prega pra gente, por isso o senhor é nosso pai, nossa família, a gente quer preparar essa festa pro senhor. Não falem besteira. E alguns anciãos daquela igreja falaram, por que o senhor está fazendo isso, pastor? Eu realmente não quero fazer esse aniversário. O que eu vou fazer sendo glorificado no meu aniversário? Ah, pastor, então o que o senhor quer que a gente faça? Então vocês vão fazer o que eu quero? Sim, pastor, só nos fale o que o senhor quer. Então, eu não quero fazer o banquete do meu aniversário, eu quero fazer um banquete de Deus. Então, com esse dinheiro, eu gostaria de fazer uma conferência na nossa igreja. Ah, sim, pastor, vamos fazer. Mas o pastor convidado, eu vou convidar. Eu quero convidar o pastor Oksu Park de Daegu. Naquele tempo eu não sabia direito. Mas não era fácil para o pastor de uma igreja presbiteriana me convidar. Mas eles, com muita felicidade, prepararam a conferência. Eu parti de Daegu. Naquele tempo eu não tinha carro. Eu peguei um ônibus até Masan. Masan ia pegar um outro ônibus para ir para Chungmu. Hoje, em 1 hora, a gente chega em Chungmu, né? 1, 2 horas. Mas naquele tempo, demorava o dia inteiro.
De manhã eu acordei e eu peguei um ônibus para Mashan e tinha uns dois, três leprosos ao meu lado. E eles falando, eu também acabei entrando na conversa. Aí eu perguntei, de onde vocês vieram? Ah, de Andong. Ou para onde vocês estão indo? Para Chungmu. Por que vocês estão indo para Chungmu? Ah, estamos indo para uma conferência. Ah, de que igreja? Ah, igreja Ejo. Ah, quem é o pastor convidado dessa conferência? O pastor Oksupark. Quem é o pastor? É o pastor Oksupark? Vocês já ouviram? Não, nunca ouvimos. Parem de mentir. Não, nunca ouvimos. Quando eu falei que eu era o pastor Oksupark, eles quase desmaiaram. Eu desci em Mashan e eu falei, vamos almoçar aqui. Eu nem sabia, assim, né? Assim, nem liguei que eles eram leprosos. Mas quando a gente entrou ali na casa de comida chinesa, eles ficaram hesitando ali na porta, né? Eu falei, o que vocês estão fazendo na porta do restaurante? Aí eu falei, jovem, me traz 4 porções duplas de macarrão jajang. E eles que pagaram para mim, a gente entrou de novo no ônibus. E esses leprosos, eles estavam tão felizes. A gente comeu a primeira vez jjajangmyeon com o pastor Oksupark. Nossa, quando a minha esposa souber disso, ela vai ficar com tanta inveja de mim. Ele era leproso. E porque ele era leproso, ele não podia ir para um restaurante, né? Normalmente, assim. E eles, com muita felicidade, ficaram perguntando, pastoril, como é que é uma sauna? Ah, eu nunca fui para uma sauna, né? Porque eles não podem ir. Eles não podem ir. E ele falou que estava com tanta curiosidade de saber como é que é uma sauna. E assim a gente chegou em Chungmu. Mas, enquanto a gente estava fazendo a conferência em Chungmu, muitos pastores daquela região participaram. E por uma semana, muitas pessoas receberam a salvação. Aconteceu esse milagre. Quando a gente lê a Bíblia, cada vez que Deus trabalha, tem dificuldades, tem problemas. Mas para esse evangelho ser pregado, teve gente que aguentou a dificuldade, o sofrimento. Tem muitos irmãos que aguentaram. Hoje de manhã, eu li 1 Reis capítulo 17. Essa vez eu fui para Daegu, para a igreja de Dongdaegu, e eu li a Bíblia, eu li 1 Reis capítulo 17. E eu li essa palavra desde aquele dia, sexta-feira daquele dia, desde então, dentro do meu coração, aquela palavra da viúva de Sarepta encheu meu coração. Ultimamente eu tenho abrido a minha boca e tenho falado sobre 1 Reis capítulo 17, e a maioria das pessoas da nossa igreja sabem dessa palavra, já escutaram inúmeras vezes. Mas quando a gente lê essa palavra ela é emocionante por quê? Então, essa viúva de Sarepta, por 3 anos, 6 meses, quando não choveu e todo mundo estava morrendo de fome, essa viúva não tinha esposo, só vivia ela e o filho. E ela guardou aquela farinha numa panela. Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija. E um dia essa mulher pensou, se eu guardar mais, eu não vou nem conseguir comer e vou morrer antes de conseguir comer. Então, antes de morrer, eu vou fazer um pão, eu vou comer com o meu filho, e aí eu vou morrer. Porque isso é o que sobrou da comida, agora a gente vai morrer. Chegou a morte no coração dessa mulher. E ela foi
para fora da cidade, ela foi para fora de casa para pegar alguns pedaços de madeira. E quando ela foi pegar essas madeiras, ela se encontrou com o profeta Elias. Quando a gente vê em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde coordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então Elias, recebendo a condução de Deus, ele preparou uma pessoa para fazer uma comida para ele. Então esse profeta Elias, ele andou por um longo caminho. Por 3 anos e 6 meses não choveu, as fontes tinham secado, os poços foi secado, o rio tinha secado, todo mundo estava morrendo de sede. E quando ele entrou nessa cidade chamada Sarepta, uma mulher, ela estava pegando madeira seca. E aí Elias se encontrou com essa mulher e eles começaram a conversar. O que Elias conversou com essa mulher? Traz um pouco de água para eu beber. Então essa mulher estava indo buscar água e Elias falou: espera um pouco, não me traz só água. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Então Elias falou isso para ela. Então, assim como vocês sabem bem o que essa mulher falou? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. No versículo 14, vamos ler juntos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, lendo essa Bíblia, surgiu que coração dentro de mim? O irmão Park Jong-yong, ele está sofrendo por causa do câncer. E há um tempo atrás, aconteceu um negócio com o intestino dele, né? Então, eu fui visitá-lo. E esse irmão, ele estava sem força, ele estava cansado. Eu falei alguma coisa para ele, mas esse irmão, ele estava quase cochilando, ele não conseguiu escutar direito. E assim eu voltei para casa depois de orar por ele. E sexta-feira eu fui para Daegu. E pregando essa palavra de 1 Reis, capítulo 17, essa palavra entrou no meu coração. E ontem eu fui de novo procurar pelo irmão Park no hospital. Então, por que eu fui procurá-lo? A viúva de Sarepta, antes de se encontrar com o homem de Deus, antes de se encontrar com Elias, com aquela situação que ela se deparou. Porque Deus permitiu essa dificuldade para mim. Ela não tinha nenhum coração de procurar Deus. Ela, simplesmente com o pensamento dela: será que não vai chover? Só tem um pouco de farinha na panela. Então a gente tem que comer esse último pão e depois morrer. E sem força, ela foi para fora de casa e estava pegando alguns cavacos de madeira. Então, até então, qual era o coração que essa mulher tinha? Ela deve ter pensado em várias coisas. Se o marido ao menos estivesse vivo, a gente não teria vivido assim de uma forma tão pobre.
Então meu filho não passaria fome. Mas eu vivendo sozinha, pensando no marido, reclamando do marido. Então, independente do método dela, independente da forma que fosse, agora só tinha um pouco de farinha na panela. Então vou comer só isso, porque eu não tenho outro caminho. Então essa mulher falou o quê? Então vamos comer isso e vamos morrer. Esse coração encheu o coração dessa mulher. Por isso, essa mulher, antes de morrer, para fazer a última comida antes de morrer, essa mulher saiu para fora de casa e foi procurar alguns cavacos de madeira. Ela estava naquele momento de querer pegar o último pão, fazer o último pão para morrer com o seu filho. Então ela pensou que, eu vou morrer com o meu filho. Porque o meu filho não tem comida quando ele morrer. Mãe, pão. Eu tô com vontade de comer pão, mãe. Mãe, quero comer tal coisa. Quando ela imaginou o seu filho sofrendo, ela achava a sua vida muito miserável. Dentro da vida daquela mulher, por mais que procurasse alguma coisa dentro daquele coração daquela mulher, não tinha esperança, não tinha caminho, não tinha nada. E no final, o que estava arrastando o coração dessa mulher era a morte. A gente vai morrer em breve. Como será que a gente vai morrer? Será que a gente vai morrer assim? Será que vai morrer primeiro o meu filho ou vai morrer eu? E se eu morrer primeiro, o que vai acontecer com o meu filho? Então essa mulher estava presa dentro da preocupação. Mas essa mulher se encontrou com um homem de Deus. O homem de Deus falou, dá um copo de água para eu beber. Mas esse homem falou não só um pão, mas não só um copo de água, mas também um pão. O que essa mulher falou? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então, o que o homem de Deus falou? Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, o que saía da boca do servo de Deus? O que saía da boca dessa mulher? Vamos morrer, desesperança, não temos caminho, eu vou morrer, logo eu vou morrer. Ela só tinha esse pensamento, fora isso não tinha outro pensamento sequer. Mas o homem de Deus, no coração dessa mulher, estava colocando um novo coração que não podia ser encontrado dentro do coração daquela mulher. Não, você não vai morrer. Não vai acabar a farinha da tua panela. Não vai acabar. Pode trazer. Quando eu leio esse tipo de palavra, eu fico emocionado. Até agora, vivendo 50 anos em Jesus, aqui vai acabar o meu ministério. Eu não vou mais poder pregar o evangelho. É muito difícil, é muito cansativo. Agora não vai mais dar. É igual o pensamento dessa mulher. Eu já inúmeras vezes pensei assim como essa mulher. Mas, pessoal, o homem de Deus falou o quê para aquela mulher viúva de Sarepta?
falou uma coisa completamente diferente do que aquela mulher estava falando. Essa mulher estava falando, agora eu vou morrer com o meu filho. Mas o homem de Deus estava falando que não. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, ele estava falando uma palavra de esperança. Sabe qual o motivo que eu gosto da Bíblia? Satanás coloca dificuldade, desesperança, desconfiança, coisa que não dá pra gente confiar. Cada vez que eu vejo isso, eu perco a força, não vai dar certo, vai ser difícil. Ai, é muito difícil. Esse tipo de coração começa a surgir dentro de mim. Mas quando eu abro a Bíblia, o surpreendente, essa palavra não faz isso comigo. Essa palavra faz isso comigo, quer dizer. Ontem eu estava ocupado, mas o pastor ele falou para a gente ir para um hospital. A gente foi para um hospital. Quando a outra vez eu fui, ele estava cochilando direto, mas ontem ele estava deitado na cama. Ele se encostou na cama, escutou a palavra. E eu pude falar essa palavra de esperança. E o outro pastor Parker, ele testemunhou como Deus concedeu graça para ele, né? Testemunhou. Quando eu fui quarta-feira, eu não pude falar nada de palavra de esperança. Mas porque eu sou uma pessoa de Deus também. Eu pude falar sobre a esperança de Deus. Eu pude falar sobre a fé de Deus. E quando eu saí dali, eu saí muito feliz. E a outra vez que eu fui, estava com trânsito, mas ontem não. Para poder andar bem no carro, Deus mandou todo mundo lá para viajar. E ontem não tinha trânsito nenhum, eu fui rapidinho. A gente jantou, vim para casa jantar e também tive culto de senhores. Pessoal, até agora, os olhos que nós temos, nós enxergamos, nós ouvimos, nós julgamos, nós pensamos. Nós pensávamos que tudo que a gente pensava era correto. Mas com o nosso pensamento, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, Deus está falando uma coisa completamente diferente do que eu estou falando. A viúva de Sarepta, quando escutou isso, ela ficou tão surpresa. Quando a gente lê a Bíblia é assim. Em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi foi para Ziclag, os amalequitas botaram fogo todo naquela cidade e todas as mulheres e as crianças foram levadas como escravas. E ele chorou amargamente. E o povo, de tão triste que eles estavam, eles queriam matar Davi, apedrejado. Cada um pegou uma pedra. A gente foi enganado que Davi se tornaria rei. A gente perdeu nosso filho, perdemos nossa esposa. É isso que a gente tem que passar? É isso? Por causa de Davi a gente fracassou. Então vamos apedrejar Davi. Aqueles soldados, eles começaram a rodear Davi, cada um com uma pedra. E falou que ali Davi chorou amargamente. Naquele momento, quando Davi estava com tamanha dificuldade, ele se lembrando do Deus que o ajudou até então, está escrito que ele adquiriu força do Senhor. Amados irmãos,
Hoje de manhã, vocês também, se vocês escutarem a voz de Satanás, assim como a viúva de Sarepta, não, eu acho que eu não vou conseguir, eu prego, mas não dá certo, eu não trabalho bem, eu não sirvo bem ao evangelho, eu não posso ofertar, eu não posso trabalhar bem por Deus, eu prego o evangelho, mas ninguém recebe a salvação, eu oro, mas não é respondida a minha oração. Só palavras de desesperança. Satanás continuamente fala, porque ele fica sussurrando no nosso ouvido. Então a gente não consegue escutar a voz de Deus e nem abre a Bíblia. E subindo cada vez mais esse pensamento de Satanás sem a gente saber, a gente acaba querendo viver confortavelmente somente como um religioso, que a gente quer viver se adaptando às coisas do mundo novamente. E todos aqueles corações que tinha pelo Evangelho, o coração que Deus nos deu, aquele coração de querer servir ao Evangelho, Satanás vai pouco a pouco matando esse tipo de coração dentro de nós. Por isso, assim como a viúva de Sarepta, ai, agora eu vou morrer, ai, eu fracassei, não vou conseguir, eu somente vou poder morrer. O Davi também chorou junto com os soldados, porque os filhos de Davi também foram levados cativos. Ele estava sofrendo, parecia que o coração dele estava se rasgando. E choraram, choraram, choraram e choraram. Eles não tinham caminho para fazer outra coisa. Porque o coração deles estava cansado. Eles nem tinham o coração de sair para buscar os seus filhos. A gente também está cansado. A gente vai poder conseguir recuperar os nossos filhos? Eles só estavam ali chorando. Chorando, chorando. Quanto mais choravam, mais triste ficavam. Mais sofrimento, mais angústia, mais tristeza eles tinham. Então, quanto mais tristeza eles tinham, então parecia que Deus era mais motivo de reclamação. E aí surgiu que tipo de coração? Vamos matar a Davi apedrejado. E vamos cada um para o seu próprio caminho. Então, se a gente seguir, a gente vai poder encontrar nossa esposa de volta? Não. Vamos cada um para o seu caminho. E o povo pegou em pedras e com aqueles olhos irados, e o corpo, cada um do corpo deles começou a se virar contra Davi. Agora Davi estava na desesperança. Assim também aquela viúva de Sarepta falou, e eu vou morrer aqui. Então Davi deve ter pensado também, aqui eu vou morrer, é aqui que a minha vida vai acabar. Como eu vou derrubar essas pedras deles? Como eu vou poder acalmar o coração deles? Que palavra vai ajudá-los para que eles deixem as pedras no chão? Ele não tinha método. Davi também. Ele caiu na desesperança. Quando Davi pensou que ele ia morrer ali, Davi pensou, não é assim. Por quê? Porque Deus mandou o profeta Samuel para mim, para eu poder ser ungido como rei. Então, se eu morrer aqui, a palavra de Deus não vai se cumprir. Então, Deus não tem como mentir. Deus falou que ele ia me fazer rei. Então, eu não vou morrer aqui. Davi procurou a Deus. Deus, é verdade que eu vou morrer aqui? Eu tenho que morrer aqui? Essa é a sua vontade, Deus? Deus, dê-me força. Deus, se eu segui-los, eu vou poder encontrá-los novamente? Pessoal, ao redor só tinha desesperança. E todo mundo estava ali juntando pedras para apedrejar Davi, mas a palavra
que saía da boca de Deus era diferente do que saía da boca do mundo. Amados irmãos, se a gente quiser seguir o caminho, da palavra de Deus, a gente não pode seguir a voz de Satanás. Por isso, nós temos que escutar a voz de Deus. Se a gente não escutar a voz de Deus, a gente não pode vencer a dificuldade. Porque a gente nem tem coragem de vencer a dificuldade. A gente somente pode cair ali e ficar chorando, sofrendo e murmurando. Se vocês abrirem seus ouvidos para Deus, se vocês olharem para Deus, se vocês clamarem a Deus, se vocês receberem o coração de Deus, desde então surge uma voz preciosa de Deus. Isso é um cristão. Um cristão não é, eu recebi salvação se eu morrer para o céu. Eu vou viver assim de qualquer jeito e depois é só ir para o céu. Pessoal, não é isso que é um cristão. Diante de tantas dificuldades, nós temos sofrimento, angústia, nós temos perseguição. E as pessoas, elas acabam vivendo assim, com esse sofrimento e depois vão embora sem nada. Mas Deus nos dando esperança, Ele Ele cumpre a fé dele em nós. Antes de Davi ser apedrejado, ele olhou para Deus. Deus, se eu seguir com o exército, a gente vai poder recuperar tudo? Deus, por favor, responda-me rápido. Eu tô com pressa. Deus, responda-me. Eu posso segui-los, que a gente vai recuperar tudo. Eu vou poder segurar novamente a mão da minha esposa. Eu vou poder receber a minha esposa de volta. Deus, por favor, responda-me. Deus exatamente respondeu: persegue-os, que certamente recuperará tudo. A pessoa que escuta a voz de Deus não cai no mundo. Se escutar a voz de Deus, não cai no mundo. Às vezes pode cair na tentação do mundo, na voz do mundo. Mas Deus, nos recuperando desse mundo, Ele quer nos conduzir por um novo mundo. E isso é Deus. Isso é Deus. A nossa igreja, antigamente, era uma igreja pequena que vinham 200, 300 pessoas. Mas muitos irmãos de fé deram a sua pessoa, deram tudo o que tinham, com dificuldade, passaram dificuldade, problema. Porque foram conduzidos por Deus. A nossa missão cresceu. Muitas pessoas receberam salvação. Vocês também puderam receber a salvação. E hoje também eu vou para o Peru, Argentina, Brasil. Vou fazer conferência lá. Pela oração de muitos irmãos, muito mais pessoas vão receber a salvação. E é assim que a gente pode receber tamanha graça. Para que vocês pudessem receber a salvação. Muitas pessoas choraram, ofertaram sua pessoa, ofertaram bastante, porque muitas pessoas apoiaram o Evangelho. Agora a gente pode pregar o Evangelho no mundo inteiro, em 90 países. Inúmeras pessoas estão recebendo a salvação e estão glorificando a Deus. Hoje também, todos os anjos, os nossos louvores, os nossos testemunhos. Deus chegou esse tempo de Deus poder escutar e se alegrar disso. E Deus quer realizar
essa sua vontade. Um irmão é pobre, tem dificuldade, não consegue dormir muito, não come direito, mas orando diante de Deus, orou pelo Evangelho e assim pregou o Evangelho. Essa vez, na Serra Leoa, o missionário Kim Yong-sang, quando a gente vê a vida deles, realmente em muitos lugares, tem os trabalhadores de Deus fazendo o trabalho de Deus, salvando vidas. É um trabalho tão gracioso que não tem nem como expressar. Com certeza não é assim com todo mundo da nossa missão. Tem pessoas que ainda seguem o seu pensamento. Mas Deus está renovando, fazendo esse seu novo trabalho. Se não orar, se não buscar Deus, você vai ficar preso dentro do seu mundo, comendo, bebendo, vivendo. Você vai viver assim a sua vida. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, Deus dentro do nosso coração, Ele coloca um novo coração que não existia dentro de nós. Então aquela viúva de Sarepta era uma viúva que estava com desesperança só para comer o pão e morrer. Mas falando com o profeta Elias, ele estava colocando um novo coração nela. Isso não é uma teoria. A Bíblia não é uma teoria. Deus estava levantando o coração da viúva. Você não vai morrer, você jamais vai fracassar. Você é a minha pessoa, você é a minha amada pessoa. Eu te amei, eu mandei o meu servo para você. Vai ter continuamente azeite, continue louvando a Deus. Mas primeiro mande pro servo de Deus, pro homem de Deus, no coração dessa mulher. Ela começou a ter vários corações que ela não tinha antes. Davi e aqueles homens choraram o dia inteiro. Chorando, a tristeza ficou maior. E assim, aquele povo queria apedrejar Davi. E Davi também estava na tristeza e ele pensou, eu vou morrer dessa forma. A morte veio procurar o coração de Davi. Mas naquele tempo, Deus colocou no coração de Davi, não. Deus me ungiu para eu me tornar rei, então eu não vou morrer. Deus, eu tenho que morrer aqui? Eu tenho que acabar minha vida aqui? É assim que eu tenho que cair? É assim que eu tenho... Deus, me fale que não é assim, Deus. Deus, o meu filho, a minha esposa, eu quero recuperar tudo isso. Por favor, a gente pode encontrá-los novamente? O Senhor não é o nosso Deus. Por favor, me fale, me responda, Deus. Deus falou para Davi. Segue-os, que recuperarás tudo. Agora, o Davi já não temia mais, independente do número de pessoas que tivessem. Pessoal, se vocês quiserem me apedrejar, podem me apedrejar. Mas ele escutou a voz de Deus. Deus me falou. Ele falou para eu seguir. Ele falou que certamente eu recuperaria tudo. Pessoal,
Peguem as pedras. Vamos procurá-lo. E não é porque a gente vai... Vocês vão me matar que a gente vai recuperar tudo. Não, a gente tem que seguir a Amaleque. Vamos recuperar tudo novamente, pessoal. Então aquela pequena voz que entrou em Davi expulsou toda aquela desesperança que estava no coração de Davi. Já não tinha mais aquele coração, eu vou morrer. Mas estava com aquele coração, eu vou recuperar tudo. Eu vou recuperar tudo. Deus vai nos ajudar. Ele trocou esse coração dele. Amados irmãos da igreja de Canaã, vocês ainda estão cheios de medo? Vocês ainda estão com preocupação? Vocês ainda não sabem se ofertam a sua pessoa ou não para diante de Deus? Escutem a voz de Deus. Escutem o que Deus está lhes falando. Deus falou que o meu justo não retrocederá. Eu não sei como vocês viveram até agora, mas agora nós temos que andar rumo ao Evangelho. Nós temos que ofertar nossa vida para Deus. O que ganhamos vivendo pela nossa carne? Sofrimento, preocupação, somente isso que ganhamos. Até quando nós vamos ficar presos na carne? Inúmeras pessoas que ainda não conseguiram receber a salvação. Eu realmente desejo com que elas possam receber a salvação. Pessoal, respondam vocês também. Até quando nós vamos viver dentro da desconfiança de Satanás? Até quando nós temos que viver esse tipo de vida? Nós temos que nos levantar. Deus nos fala assim. Amados irmãos, vocês estão escutando essa voz de Deus? Vocês conseguem escutar a voz de Deus que está te repreendendo porque você vive pela carne? Pessoal, nós temos que escutar a voz de Deus. Até agora, nós vivemos... Deus está nos falando num mundo completamente diferente. Deus, Ele quer nos conduzir por um mundo completamente diferente. A viúva de Sarepta, se ela tivesse vivido com o seu pensamento, como ela falou, ela teria feito a comida e ela teria comido e depois teria morrido com o filho. O filho falou, mãe, tô com fome. Ia escutar aquela voz miserável. Junto com aquele sofrimento, ela ia ter morrido daquela forma miserável. E em cima daquele defunto do filho, e os animais iam querer comer esse filho dela morto, os mosquitos iam ficar em cima. Mas Deus se tornou numa esperança, num novo mundo para ela. Agora, essa mulher, ela já não estava mais presa no pensamento dela, mas ela acreditou na palavra de Deus. E a palavra de Deus trabalhou fortemente dentro dela. Assim também, Deus está trabalhando dentro de nós. Na época de Martim Lutero, tinha um padre e diz que ele morreu. E depois que ele morreu, ele esvaziou a casa dele e queriam fazer uma reforma ali, né? E quebraram a parede. E saiu uma coisa da parede. Saiu um pergaminho. E quando as pessoas viram aquele pergaminho, se assustaram. Naquele pergaminho, como pelo sangue de Jesus Cristo nossos pecados foram lavados, como nós recebemos perdão do pecado, estava todo o evangelho. Depois que o Martim Lutero recebeu a salvação, quando ele passou por muita perseguição e dificuldade,
ele, passando por essa dificuldade e essa perseguição, ele pregou zelosamente o evangelho. E Deus protegeu a Lutero. E esse evangelho cobriu toda a Alemanha. E muitas pessoas receberam a salvação. Aquele padre recebeu a salvação naquele tempo. Aquele padre recebeu a salvação, mas ele tinha medo de pregar esse evangelho. Ele queria falar do evangelho, ele queria viver pelo evangelho. Mas ele estava com medo disso. Então ele não podia falar para ninguém. Antes de morrer, para pregar esse evangelho, ele escreveu todo o evangelho no pergaminho. Ele não colocou na praça, mas ele escondeu aonde? Ele escondeu na parede da casa dele, para que ninguém pudesse ver. Aquele padre recebeu a salvação, mas ele tinha medo. E nenhuma pessoa recebeu a salvação através dele. Mas na mesma época tinha o Martim Lutero. Ele escutou o evangelho, teve muito sofrimento, perseguição, mas em meio à dificuldade, Deus o protegeu. E aconteceu o milagre de muitas pessoas receberem a salvação através dele. O Lutero, ele cantou: o Senhor é a minha proteção, em meio a muita dificuldade, Ele me protegerá. O Senhor vai me proteger, mesmo que eu tenha perseguição e dificuldade. Então, a Igreja Católica queria raptar o Lutero e queria matá-lo, e uma pessoa que conhecia o Lutero naquele tempo avisou, e outra pessoa raptou e o salvou. Tem essa história, né? E o Lutero, vivo, ele pregou o evangelho. Satanás sempre coloca o medo na gente. Ele faz o nosso coração tremer, ele fecha a nossa boca, ele prende o nosso braço, a nossa perna. E ele faz a gente seguir o desejo da carne. Mas a pessoa que escuta a voz de Deus não teme a isso. Davi, até pouco tempo atrás, ele estava com medo, né? Mas escutando a voz de Deus, ele venceu tudo isso. Pessoal, vamos! Vamos recuperar nossa esposa. Vamos recuperar os nossos filhos. Por mais que a gente fique aqui, os nossos filhos não vão voltar. Vamos! Nós temos que recuperar tudo de volta. E assim eles recuperaram tudo de volta. Assim que eles escutaram essa voz, eles falaram: certo, é verdade. A gente só perdeu tempo. A gente só perdeu as nossas forças. Vai, vamos comer, vamos beber e vamos correndo. Eles uniram o coração. Foi tão emocionante. Eles passaram, e Satanás também trabalhou. 200 falaram: eu não vou conseguir. Mesmo que eu vá, eu estou cansado. É difícil passar aqui. E eles continuaram ali, no rio. Então o Davi, ele ficou tão triste com isso. Vamos! Vamos unir os nossos corações. Vamos junto. Você acha que se a gente for, a gente vai conseguir recuperar alguma coisa? Não vai dar. Naquele tempo, Davi não escutou o que eles falou. E eles não escutaram o que Davi falou. Então vocês fiquem aqui no rio. A gente vai. Se aqueles 200 tivessem também unido o coração com os outros 400, ia ser tão mais fácil.
Porque os 200 não puderam unir seus corações, eles não puderam ir. Somente 400 puderam ir. E indo, eles encontraram um jovem egípcio e souberam onde estavam os amalequitas e foram fazer guerra. Desde de manhã até a noite, eles fizeram guerra. Desde 6 horas da manhã, por 24 horas, né? Por 36 horas eles guerrearam. Eles não eram com arma que eles lutavam, né? Atiravam e se escondiam. Não, era com espada. E eles, se tivéssemos mais 200 homens, a gente já ia acabar tudo à tarde. Mas eles não reclamaram. Deus fez eles encontrarem, recuperarem a esposa, recuperaram os filhos e ganharam muitos bens. Ficaram tão felizes e alegres. Eles puderam voltar louvando a Deus. As pessoas de Deus sempre fazem esse trabalho glorioso. Amados irmãos, hoje de manhã, eu quero falar isso para vocês. Os seus julgamentos, os seus pensamentos, é bem diferente do pensamento de Deus. A viúva de Sarepta, ela pensava, se eu não comer, se eu vou comer esse pão e vou morrer. Mas o homem de Deus falou, não, você não vai morrer. Não vai acabar a farinha da tua panela. Não vai acabar o azeite da tua botija. Quando que Deus mostra o seu poder? Dentro daquelas pessoas que acreditam na promessa de Deus, Deus mostra o seu trabalho, Deus faz o seu milagre, Deus concede a sua graça. Por isso, sempre que nós queremos ir pela fé, Deus somente pode trabalhar dessa forma. Não é surpreendente, pessoal? Aleluia. Eu louvo a Deus. A mulher surpreendida em adultério, ela foi pega em flagrante adultério. Então, em qualquer aspecto, ela somente poderia morrer apedrejada. E ela decidiu no coração de morrer realmente. Mas depois que ela se encontrou com Jesus Cristo, essa mulher mudou. Não foi que essa mulher fez alguma coisa, mas Jesus Cristo mudou todo aquele cenário. Para morrer apedrejada, ela somente poderia morrer ali, né? Ela somente poderia ficar ali de cabeça baixa. Mas Jesus Cristo falou, quem dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. E novamente ele escreveu na terra e a mulher ficou quieta. Ela não sabia o que estava acontecendo. Mas depois de um tempo Jesus Cristo a chamou. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém lhe acusou? Ninguém, Senhor. Ela se assustou. Ela levantou a cabeça. Ninguém tinha condenado a ela. Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Amados irmãos, essa história não é uma história de contos de fada, mas é uma palavra que diz exatamente como Deus trabalhou. Creiam. Hoje também, Deus quer trabalhar dessa forma em vocês. Por isso Deus escreveu isso na Bíblia. Vocês acreditam? Digam amém, pessoal. Acreditam? Sim. Eu não tenho fé. Deus não vai trabalhar. Deus não, eu oro, mas Deus não me responde. Pessoal, Satanás sempre fala isso no nosso ouvido. Mas Deus fala, não. Assim como Deus trabalhou para essa viúva de Sarepta, eu vou trabalhar em você também.
Assim como Jesus Cristo trabalhou nela, eu também vou trabalhar em você. Assim como trabalhou nessa viúva, eu também quero trabalhar em você. Eu também quero trabalhar. Por isso ele escreveu isso na Bíblia. Vocês acreditam? Acreditam? Hoje também, Deus quer fazer esse trabalho em vocês. Mas muitas pessoas estão escutando a voz de Satanás, estão presas no seu pensamento. Não, eu não posso, somente eu vou poder morrer, eu vou morrer, eu não tenho outro caminho, não tenho outro método. Porque estão presas nesse pensamento. Porque estão presas no pensamento de que elas não vão conseguir. Sai desse pensamento e tenham fé na palavra, tenham esperança na palavra. Eu espero que vocês se tornem nesse tipo de pessoa. Os 50 anos que se passaram, embora eu tenha feito com uma pequena fé em Deus, eu vi Deus trabalhando. Ultimamente, os nossos pastores, encontrando os missionários e vendo o testemunho deles. É muito grande o trabalho de Deus. É muito precioso. Os nossos missionários, os nossos pastores. Eles estavam caminhando pela carne, mas os filhos dos pastores também estão voltando para o Evangelho. Ontem também, um filho de um pastor e falou que quer viver pelo Evangelho. Ai, que bom! Os filhos dos nossos pastores, eles acabam a faculdade, querem ganhar dinheiro, querem viver feliz, sozinhos. Estavam seguindo o mesmo caminho do mundo. Mas ultimamente muitos filhos de pastores trocaram o coração. Enquanto a gente vive nesse mundo, se sobrou muito para vocês, 50 anos, ou se não 30 anos, ou 20 anos, a nossa vida é curta assim. Até agora nós vivemos bastante pela carne. Mas a gente não tem satisfação nem felicidade. Mas se a gente viver pelo Evangelho, eu não sei se vocês acham que a gente vai ter dificuldade ou problema. Mas a cada momento, Deus vai nos ajudar. E a gente vai ter uma felicidade que a gente não tem nem como expressar. Eu acredito que Ele vai nos permitir o seu poder e a sua graça. A viúva de Sarepta escutou o que Elias falou. Não temas e faze como eu disse. Vai e faz o que disseste. Mas ele falou o quê? Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Então essa mulher tinha uma pequena provação. Pequeno bolo. Eu tenho que servir isso para Deus. Pessoal, o que Deus falou para essa mulher? Não vai acabar a farinha da tua panela e nem o azeite da tua botija. Então, se for verdade, e daí se eu fizer um bolo para ele? Pessoal, aqui que é o importante. Desse momento, Satanás trabalha dentro do coração. Sabe o que ele fala? Se por acaso não surgir farinha na tua panela, e aí? Você vai perder o seu pão. Sabe o que é medonho? O Deus Todo-Poderoso, Ele criou o homem. Mas assim como Satanás faz a gente duvidar da palavra de Deus, Satanás fez ela duvidar da palavra de Deus. Ele também está nos enganando. Muitas pessoas receberam a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, mas duvidam da palavra de Deus, não acreditam na palavra de Deus, pensam que o seu pensamento é correto, sendo enganado por Satanás. E acabam abandonando a bênção de Deus.
Se essa mulher... Se Satanás não tivesse falado para essa mulher, com certeza, né? Ele falou. Esse homem pode estar querendo roubar seu pão. Vai surgir farinha na tua panela. Então é fácil se você conseguir. Mas se tiver farinha é fácil fazer bolo. Mas e se acabar a farinha e você não tiver mais? E aí? Vocês também já receberam bastante essa tentação, não é? Vocês já escutaram essa... E vocês escutaram a voz de Satanás e seguiram, não é? Nós somos seres humanos. Mas agora nós temos que acreditar na palavra de Deus, amém? Se a gente acreditar na palavra de Deus, conforme a nossa fé, Deus vai trabalhar. Quando escutei sobre a viúva de Sarepta, será que ela não teve conflito? Não, eu tenho fé, eu acredito. Vai, pega aqui o bolo que eu fiz. Será que ela não teve? Aí o filho vendo fazer o bolo. Mãe, eu quero o bolo. Por que a senhora vai dar para o homem de Deus e não vai dar para mim? Eu também quero, dá para mim. Ela estava cheia de conflito. Mas essa mulher acreditou em Deus. Aguenta um pouco. A gente tem que dar esse bolo para o homem de Deus. E depois que ele comer tudo, a nossa panela vai estar cheia de farinha. Então eu vou fazer 10, 100 bolos para você. Mas você tem que aguentar, entendeu? Aguenta. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu dar primeiro pro homem de Deus, não é porque eu te odeio, mas é porque eu te amo. Até o dia que chover, ele falou que não vai mais, vai ter farinha direto na nossa panela. A gente tem que acreditar nisso. No coração dessa mulher, ela estava muito feliz. Uma mulher estava feliz porque comeu o bolo. Coma, ela falou para o homem de Deus. Para eu e meu filho também podermos comer. Sim. Aguenta só mais um pouco. Depois que eu comer tudo, vai continuamente ter farinha na sua panela. Deus falou. Deus não mente. Ele é o servo de Deus que Deus nos enviou. Ele não vai mentir. Finalmente, ele comeu todo o pão. Eu fui até o filho. Quando estava cheio de farinha. Essa mulher estava cheia de farinha, botija. Imagina, essa mulher deve ter ficado tão feliz. Viu? Tá cheio a botija, tá cheio a panela de farinha, viu? Esse homem é de Deus, ele não ia mentir. Ele ia prometer e ia cumprir. Olha, isso é farinha. A mulher deve ter ficado tão feliz. Deve ter ficado tão agradecida. Homem de Deus, aqui tá cheio de bolo. Vamos comer, vamos encher a nossa barriga de bolo. Vai lá trazer mais cavaco, vai. Tá com fome, né? Aguenta só mais um pouco. Esse pão é tudo nosso, tudo nosso. Sempre antes de acontecer o trabalho do evangelho, surge o trabalho de Satanás, né? Primeiro, só a pessoa que tem fé que pode receber o trabalho de Deus. A pessoa que não tem fé não pode receber bênção e nem o trabalho de Deus. Só com fé é que pode receber. Deus fez assim. Amados irmãos, não fiquem vagamente esperando a bênção de Deus. Eu acho que vai dar. Vai de alguma forma, não sejam assim. Aprendam a fé, escutem a palavra, creiam. E se pouco a pouco forem saindo pela fé,
se vocês acreditarem que Deus vai trabalhar, se vocês experimentarem o trabalho de Deus, vocês vão poder se tornar em maiores trabalhadores de Deus. Vocês vão poder ser transformados, mudados em trabalhador de Deus. Dentre tantas pessoas, Deus nos salvou, Deus nos abençoou. E Ele fez a gente nascer de novo. Todos nós recebemos a salvação. Realmente, pessoal, nós temos dificuldades, nós temos problemas, mas se nós andarmos com esse Senhor Jesus, a gente vai poder ter uma vida abençoada. Os 4 leprosos somente poderiam morrer ali na porta de Samaria. Mas assim como Deus o colocou, deu comida para eles, assim como Davi também poderia só morrer, ele também, Deus restaurou tudo para ele, assim também, Deus, pela fé, Ele vai trabalhar na nossa vida só quando a gente tiver fé. Até agora vocês viveram pelo seu pensamento, né? Vocês pensavam que seu julgamento era correto, né? Vocês acreditaram mais no seu pensamento do que na palavra de Deus. Então agora vamos jogar fora o nosso pensamento e vamos acreditar na palavra de Deus. Porque assim, a desesperança vai se tornar em esperança. Eu espero que vocês recebam essa graça de Deus. Eu também. Quando eu não acreditei na palavra, mas eu acreditei no meu pensamento, cada vez que eu via o meu pensamento, cada vez que eu lia a palavra, Deus me dava esperança. E assim eu pude pregar o evangelho. E pessoas até como eu, as pessoas puderam receber a salvação. Eu agradeço a Deus por trabalhar numa pessoa assim como eu. Assim também agora os irmãos da nossa igreja, anciãos, diáconos, pastores. Não só alguns, mas todos, em todos. Todos vamos acreditar em Deus. E assim, aparecendo o trabalho de Deus a cada vez que nós nos encontrarmos, vamos testemunhar, vamos fazer comunhão, vamos falar sobre o nosso coração, sobre o trabalho de Deus, vamos encher o nosso coração com as coisas de Deus. Eu espero com que vocês se tornem nesse tipo de pessoa.